Acho que uma das lições mais importantes é que investir não é uma atividade mecânica, onde o desempenho da economia e da empresa se traduz diretamente no desempenho das ações. A maioria das pessoas pensa que, se a empresa vai bem, a ação também irá bem. Se a empresa vai mal, a ação terá um desempenho ruim. Mas elas ignoram um fator intermediário: a reação dos investidores. Como as pessoas se sentem em relação ao progresso da economia e da empresa? Por exemplo, pode haver um anúncio de aumento nos lucros e a ação cair. Por quê? Porque as pessoas ficam decepcionadas. Os lucros subiram 10%, mas esperavam um aumento de 20%. Assim, sentem que a empresa está abaixo das expectativas e as ações caem. Essa é uma lição importante sobre o papel da psicologia. A implicação disso é que é preciso estar atento ao ambiente psicológico ao investir. Já disse em um memorando que, na vida real, as coisas oscilam entre razoavelmente bom e não tão bom. Mas na mente dos investidores, as oscilações vão de perfeito a desesperador. O movimento do pêndulo é extremamente exagerado. Quando o pêndulo oscila positivamente e todos se sentem bem, entusiasmados e otimistas sobre o futuro, geralmente os preços dos ativos sobem demais e se tornam perigosos. Se você consegue identificar isso, pode querer reduzir seus investimentos ou movê-los para opções mais seguras. Com o tempo, o pêndulo oscila para o outro lado. As pessoas ficam excessivamente deprimidas, apavoradas e pessimistas, acreditando que os tempos ruins durarão para sempre. Quando isso acontece, os preços dos investimentos geralmente desabam, e esse é um ótimo momento para comprar. No curto prazo, a psicologia é mais importante do que os fundamentos das empresas. Não se trata de prever eventos bons e vender quando eventos ruins estão a caminho. O que importa é identificar quando o mercado está otimista demais e vender, ou quando está pessimista demais e comprar. O que realmente importa não é apenas a qualidade do investimento, mas se o preço está alto ou baixo em relação ao valor intrínseco. São as oscilações do preço ao redor do valor intrínseco que determinam o desempenho no curto prazo. Se você é um investidor de longo prazo e tem 25 anos, por exemplo, e pretende manter seu investimento por 40 ou 50 anos, o que em muitos casos é a abordagem correta, então pode ignorar essas oscilações psicológicas. No longo prazo, o retorno será determinado pelos fundamentos da empresa. Ben Graham, mentor de Warren Buffett, dizia que no longo prazo, o mercado é uma balança, enquanto no curto prazo é uma máquina de votação. No curto prazo, os preços são determinados pela popularidade. No longo prazo, são determinados pelo desempenho das economias e das empresas, os fundamentos. Todo investidor precisa decidir se será de curto prazo, comprando e vendendo frequentemente, ou de longo prazo, mantendo seus investimentos. Claro, há um meio termo. Você pode não negociar todos os dias, algo contra o qual sou totalmente contrário. Mas pode fazer ajustes ocasionais no portfólio quando necessário, como acredito que seja o caso agora. Um amigo meu escreveu um livro sobre investimentos chamado do simples, mas não fácil. As estratégias que queremos seguir são simples de descrever. O investidor quer manter mais dos ativos que vão bem e menos dos que terão desempenho ruim.
Isso é muito simples. Executar isso, porém, não é fácil. Exige habilidade para identificar quais investimentos terão bons resultados e quais terão maus. E ninguém deve se iludir. Quando falo com vocês e com meus associados mais próximos, sempre enfatizo que não quero fazer o investimento parecer fácil. Quero que as pessoas entendam o quão difícil ele pode ser, para que não tentem ser aventureiras demais. Recentemente publiquei um memorando chamado Tomando a Temperatura. Falei sobre 5 grandes decisões de mercado que tomei desde 2000. Todas foram corretas. Algumas demoraram um pouco para se provarem certas, mas no final estavam corretas. E descrevi como fiz isso. Não foi baseado em dados, mas no meu senso sobre o ambiente. Por exemplo, a Oaktree e eu nos tornamos pessimistas em 2005 e 2006, porque percebemos que o mercado estava se comportando de forma irracional, assumindo riscos excessivos. Quando os outros assumem riscos excessivos, o mundo se torna um lugar arriscado para mim. Pouco tempo depois, veio a crise financeira global, desencadeada pelos problemas com hipotecas subprime e títulos lastreados nessas hipotecas. Foi o pior ambiente que já vi. Conseguimos evitar grande parte dos problemas. Por quê? Não sabíamos nada sobre hipotecas do subprime, mas sabíamos que o mundo estava se tornando um lugar perigoso. Por isso digo que é preciso tomar a temperatura do ambiente. Não é fácil. Naquela época, eu já trabalhava há 40 anos. Tinha muita experiência e podia reconhecer o que estava acontecendo ao meu redor. Alguém com menos experiência não teria essa capacidade. Então veja, investir é algo incrível. Ao longo do tempo, um bom investimento pode transformar uma pequena quantia em uma grande fortuna, desde que você não estrague tudo. Mas ninguém deve pensar que acertar constantemente o momento do mercado é fácil.